Fala galera, W Sudário para mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mediana. O que é mediana, né? Já vou colocar aqui já um exemplo, porque é bem intuitivo do que se trata a mediana, pelo menos a parte inicial. Primeiro para os dados não agrupados, né? Para quem já assistiu algum canal, algum vídeo meu de estatística, você já viu que nós temos três tipos: não agrupados, agrupados sem intervalo de classe e agrupados com intervalo de classe. Então, para começar, nós vamos falar dos não agrupados. Galera, o que significa mediana? Mediana, valor mediano, é aquele valor que está no meio da sua distribuição. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é colocar os seus dados em row, ou seja, em ordem. Isso eu já coloquei para a gente não perder tempo, tá? Então, os dados aqui eles já estão em ordem, tá legal? E aí, quando você olha essa distribuição, você percebe que essa distribuição ela tem 5 valores. Então, o N dela é 5 valores. Qual é o valor que está no meio? Qual é o valor mediano? Visivelmente, o valor que está no meio é o 7. É aquele valor que separa a distribuição em duas partes de mesmo tamanho. Você vê que para cá eu tenho 2 elementos e para cá eu fico com 2 elementos. Então, o 7 é a minha mediana. Então, mediana é o 7. Mediana é o que está no meio, ok? Beleza. Só que aí, quando você vem para o segundo exemplo, aqui você vai perceber que o seu N é quanto, né? 1, 3, 3, 5, 7, 8. Quantos elementos você tem aqui? Você percebe que o seu N agora, ou seja, a quantidade de elementos, são 6 elementos. E aí, quando você tem 6 elementos, eu te pergunto, qual é o elemento que está no meio? Qual é o valor mediano? Você olha e você não tem um valor mediano. Porque, na verdade, como você tem uma quantidade par de valores, você teria que ter, né, cortado aqui no meio para descobrir o valor mediano. Para você ficar 3 para um lado, 3 para o outro. Ou seja, você não tem um valor mediano, você não tem um valor central. Na verdade, você tem 2 valores centrais. Ok? Então, toda vez que a sua distribuição for par, você tem 2 valores centrais. E aí, a tua mediana, como é que ela vai ser calculada, essa mediana? Ela vai ser média aritmética dos valores medianos. Ou seja, você vai somar os 2 valores centrais e dividir por 2. Então, isso aqui vai dar 8 dividido por 2. A sua mediana é igual a 4. E assim, é bem perceptível, né, que o 4 é o valor que está aqui no meio e que divide, né, a sua distribuição em duas partes de mesmo tamanho. Olha lá, 50% da distribuição para um lado, 50% da distribuição para o outro. Isso é valor mediano. Ou seja, você consegue dividir a ideia de mediana em duas partes. Quando a sua distribuição tem uma quantidade ímpar de valores e quando você tem uma quantidade par de valores, ímpares e pares. Aí eu botei o mesmo exemplo aqui, ó, 3, 5, 7, 7, 10 e 1, 3, 3, 5, 7, 8. Tá legal? E aí? Mas se você tiver, por exemplo, uma distribuição com 150 valores, isso não vai ser visível. Então, na verdade, existe uma formulazinha para determinação da posição do termo mediano, tá? Então, por exemplo, se a sua distribuição é ímpar, a quantidade de elementos é ímpar, você só tem um valor central. A gente já viu isso. Então, você só tem uma posição P. E a fórmula dessa posição P é N mais 1 sobre 2. Lembra que a gente já tinha concluído que o N era 5, né? 5 elementos. Então, N, olha lá, N igual a 5. Então, você vem aqui e substitui o N por 5. 5 mais 1 sobre 2. Então, a posição é 6 sobre 2, 3. Terceira posição. Cuidado para não achar que o termo mediano é 3. Não é isso, tá? O termo mediano está na terceira posição. Aí você vem aqui e conta, ó, primeira posição, segunda posição, terceira posição. Então, esse aqui é a sua mediana. Tá legal? Aí você fala assim, pô, mas isso não era mais fácil olhar de novo? Se você tiver 150 valores, você não vai conseguir olhar.
tá? E você vai ver daqui a pouco, quando a gente começar a falar de agrupados, que essa noção vai ser muito importante, tá bom? E se a quantidade for par? Bem, se a quantidade for par, você tem duas posições, lembra? Essas duas posições. E aí como é que fica? Você tem uma posição P1, que é n sobre 2, e uma posição P2, que é n sobre 2 mais 1, ou seja, a próxima, né? Então, n sobre 2, ó, aqui o n são 6, né, elementos, então n igual a 6. Então, a tua posição vai ser 6 sobre 2, vai ser o termo da terceira posição, e o próximo, né, porque é n sobre 2 mais 1, então isso aqui dá 3 mais 1, 4, então o termo da quarta posição. Então, o seu termo mediano, ele vai ser, os termos medianos, né, serão o 3 e o 5. Tá vendo? Olha lá. Primeira posição, segunda posição, terceira posição e quarta posição. O terceiro e o quarto termo são os seus valores medianos. E aí, de novo, para achar a mediana, você faz a média aritmética desses valores. Ok? E aí agora a gente vai falar o segundo caso para os dados agrupados sem intervalo de classe. A ideia é a mesma. Você tem quantos valores aqui? Você tem 50 valores, então é uma quantidade par. Então n é par. Então você tem duas posições. Você tem a posição P1, que é n sobre 2, que é quanto? 25, ou seja, o seu termo mediano está na 25ª posição e na 26ª posição, que é o seguinte, certo? Só então o que você tem que descobrir? Você tem que descobrir quem é o termo da 25ª posição e quem é o termo da 26ª posição. E como é que você faz isso? Você faz isso pela frequência acumulada abaixo de. Lembra dessa coluna? Tem que assistir o vídeo anterior, quando a gente faz a distribuição de frequência, tá? Então, frequência acumulada, como é que você vai fazer? Ó, 3 é a primeira classe, você tem 3 elementos. Por quê? Porque você tem 3 com nota 0. Então, os 3 primeiros são 0. Então, quando você fala aqui, esse 3 significa que você tem o do primeiro ao terceiro termo da sua distribuição é formado por notas 0. Depois você tem 5 notas 1. Então significa que a próxima frequência acumulada é 3 com 5, 8. Então significa que esse 8, ele diz que você tem do quarto ao oitavo termo da sua distribuição, ele é formado por nota 1. Certo? E aí você continua a frequência acumulada, depois a gente mostra isso, né? Então, 8 com 6 é 14, né? 14. 14 com 12, 26. 26 com 23, 49. 49 e 1, 50. E aí o que quer dizer essa frequência acumulada? Por exemplo, o 14 aqui, o que significa? Significa que nesta classe você tem do 9º ao 14º termo. Lembrando que você quer encontrar quem? O 25º e o 26º, certo? Então, você continuando, o próximo você tem do 15º ao 26º valor. Opa, a tua mediana está aqui dentro. Porque aqui dentro você tem o 25º e o 26º valor aqui dentro. O que significa isso? Significa que o 25º termo é a nota 3 e o 26º também é a nota 3. Então, a sua mediana vai ser a média aritmética de 3 mais 3 sobre 2, que óbvio que é 3. Você não precisa nem fazer essa conta. Então, se os dois termos são iguais, você não precisa fazer a média aritmética, tá? A resposta é ele próprio. Então, a tua mediana está aqui no meio, tá? Espero que eu tenha sido claro na explicação. E o restante, professor, não precisa, porque o teu objetivo é chegar no 25º e no 26º
termo. Não me interessa que aqui é do 27º ao 49º, isso não importa. Tá legal? Se não compreendeu, volta o vídeo, assiste novamente e tenta compreender. A grande vantagem do vídeo é essa, você pode assistir quantas vezes você quiser. E, por último, a terceira são os dados agrupados com intervalo de classe, ok? Como é que funciona isso agora, né? Primeiro, você vai ter que fazer a mesma coisa, você vai ter que começar pela frequência acumulada, tá? Então, vamos logo fazer a frequência acumulada aqui. 2, 7... né? Repete o primeiro, depois acrescenta, né? Repete o primeiro, próximo, 2, acrescenta o 5, você encontra 7. 7 acrescenta 12, você vai encontrar 19, e assim por diante. 19 com 15, 34, não é isso? 34, 34 e 6, 40, né? O último valor aqui tem que ser o total da sua distribuição, certo? Só que agora, como os dados estão agrupados, você tem com intervalo de classe, você tem uma fórmula para isso, tá? E aí vamos tentar ler essa fórmula aqui. Essa fórmula diz o seguinte: a mediana é o limite inferior da classe mediana. O que significa isso? Você precisa descobrir qual é a classe que está a sua mediana. E você vai pegar o quê? O limite inferior da classe mediana, tá? Então você vai descobrir quem é a classe mediana e depois vai pegar o limite inferior. N é a quantidade de valores, 40, sobre 2, menos a FAQ anterior. O que é a frequência acumulada anterior? Você vai descobrir qual é a frequência acumulada da classe mediana. Você vai pegar a anterior a ela, a que está antes, tá legal? Frequência é a frequência da classe mediana. E tu tem que descobrir aqui primeiro qual é a classe mediana. Vezes o H, que é o intervalo de classe, é o tamanho da sua classe. No caso aqui, 2, tá? Então vamos lá, para começar, você notou que tudo depende da classe mediana? Então vamos encontrar a classe mediana. O que é a classe mediana? É a classe onde está a mediana. Então, onde está a sua mediana? Bem, vamos lá. Temos 40 valores. Então você tem 2 valores centrais. A posição P1, que é 20ª posição, certo? É 40 dividido por 2, é a metade, né? Como a quantidade é par. E uma posição P2, que é a 21ª posição. Então, você tem que descobrir dessa classe aqui, dessas classes, qual é a que possui, qual é a que contém o 20º e o 21º termo. Você faz isso pela frequência acumulada. Olhando aqui, ó, você tem 2 termos, então você tem o primeiro e o segundo termo. Aqui, você vai do terceiro ao 7º. Aqui você vai do 8º ao 19º. Aqui você vai do 20º ao 34º. Opa, 20º e 21º estão aqui. Então, essa aqui, ó, essa aqui é a sua classe mediana. Deixa eu, assim que é melhor. Essa aqui é a sua classe mediana. Deixa eu tirar aqui para não poluir tanto o desenho, né? Essa aqui é a sua classe mediana. Então, tudo da fórmula você vai tirar dessa linha. Vamos lá? Vamos lá. Mediana. Limite inferior da classe mediana. Ó, 6 é o limite inferior da classe mediana. Então, você vem aqui e bota 6. Mais N sobre 2, 20, né? Que é N é 40. N é 40, é a quantidade total. Sobre 2, 20, certo? Menos a frequência acumulada anterior. A frequência acumulada da classe mediana é 34, certo? Que a classe mediana é essa. Então, essa é a frequência acumulada da classe mediana. Mas eu não quero a da classe mediana, eu quero a da classe anterior, ou seja, 19. Então, você vem aqui e bota 19. Sobre a frequência da classe mediana. Isso aqui é a frequência da classe mediana. Quem é a frequência da classe mediana? 15. Ok? Lembre-se, tudo em referência a essa classe. Então, 15. Então, você vem aqui, 15, vezes o H. Quanto é o H? H é
2. Lembrando que H é o intervalo de classe. Aí não importa, né? Porque todos têm o mesmo intervalo. Então, 2. Agora fazer conta, galera. Mediana vai ser 6 mais 1 sobre 15 vezes 2. Mediana, e aí eu já vou botar a resposta direto, tá legal? Isso aqui vai ser 2 dividido por 15, isso vai dar uma dízima periódica, tá legal? E somando 6, você vai encontrar 6,133333. Vamos arredondar, deixar, né, aqui para 6,13 a nossa classe, o nosso valor mediano. Então, a mediana é 6,13. Certo, galera? Então, é assim que você calcula a mediana nos 3 casos. Espero que você tenha gostado e não deixe de acompanhar sempre os nossos vídeos, tanto de matemática financeira, quanto de estatística, quanto de matemática básica em geral. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.